Atendendo a que muitos edifícios em Portugal apresentam um considerável estado de degradação decorrente do seu próprio envelhecimento, torna-se imprescindível um desenvolvimento de processos de reabilitação e manutenção, no sentido de inverter esta situação e estancar de vez o processo inexorável de degradação das construções em Portugal. O desempenho e a durabilidade dos edifícios estão intimamente relacionados com a manutenção dos mesmos. No entanto, a manutenção é frequentemente casuística e meramente reativa, não obstante os mais recentes desenvolvimentos científicos neste domínio. É conhecida a influência da gestão dos condomínios e dos seus orçamentos anuais no processo de decisão sobre as ações de manutenção, quer preventivas, quer reativas. Por tal, torna-se pertinente a elaboração de ferramentas, umas que ajudem à leitura das patologias anomalias e à correlação entre estas e o edifício, e algumas outras que possam consolidar o legado técnico na compreensão da importância da manutenção, na qualidade e durabilidade dos edifícios. Por tal, definiu-se como objetivo principal da dissertação contribuir para a compreensão na qualidade e durabilidade dos edifícios, através de uma avaliação de forma holística e de correlação de dados, da caracterização geral dos edifícios, das patologias visualizadas nas diversas reclamações feitas por condóminos e dos custos associados aos condomínios. A metodologia de realização do trabalho foi desenvolvida a partir da análise de dados de 100 condomínios distribuídos na malha urbana da delimitação concelhia de Aveiro, Ilhavo, Vagos e Águeda. Os dados recolhidos correspondem ao período de administração dos condomínios, compreendido entre outubro de 2014 e março de 2017. A escolha do objeto de estudo resulta de trabalho técnico desenvolvido pelo autor, nesse período de tempo, numa empresa de administração de condomínios, onde se efetuaram vistorias resultantes de solicitações dos condóminos em reuniões ordinárias, extraordinárias ou casos pontuais de avisos para a empresa de administração. Os edifícios em estudo pertencem a uma época de construção relativamente recente, tendo como idade mínima 5 anos e como máxima 40 anos. Para organizar toda a informação, foi elaborada uma tabela de registros estruturada nos seguintes 3 grandes grupos: caracterização do edifício, patologias, anomalias verificadas e custos dos condomínios e reações associadas aos condóminos. Para a relação dos dados recolhidos e a obtenção de ferramentas fundamentais para a objetivação do estudo, efetuou-se o seguinte: determinação da relação entre o número de patologias anomalias observadas nas diversas reclamações dos condomínios e idades dos edifícios, número de pisos, área das fachadas, tipo de implantação e orientação da fachada principal. Determinação da relação entre custos totais de reabilitação nos últimos 6 anos e custos totais de manutenção no mesmo período de tempo em 71 condomínios da amostra. Determinação da relação entre os custos totais de reparação das patologias anomalias observadas nas reclamações em cada condomínio e o seu orçamento anual em 71 condomínios da amostra. Determinação dos custos totais de reparação das patologias anomalias observadas nas diversas reclamações dos condomínios em relação a cada elemento dos edifícios. Determinação das patologias anomalias que podiam ter sido evitadas em fase de projeto e realização de questões de apoio para projetistas. Determinação da relação entre o orçamento anual, em 71 condomínios da amostra, e o número de frações, o número de pisos e a área das fachadas.
Relação entre o número de patologias, anomalias e idade dos edifícios. Na amostra total dos edifícios, verificou-se que a média de patologias aumenta com o aumento dos intervalos de idades, principalmente a partir dos 25 anos. No total, a média de patologias é de 3,48, sendo que se pode esperar que, em edifícios com idades superiores a 25 anos, se observem mais de 4 patologias. Relação entre o número de patologias anomalias e o número de pisos. Inferiu-se que não existe uma relação clara entre o número de patologias anomalias e o número de pisos dos edifícios. No entanto, salienta-se o facto de os edifícios com 2-3 pisos terem uma maior percentagem de patologias superiores a 4, 30,3%. Relação entre o número de patologias anomalias e área das fachadas. O resultado mais relevante é o facto de, nos prédios com áreas entre 300 a 500 metros quadrados, não se ter verificado um número de patologias superior a 4. 50% dos casos continham apenas uma patologia e os restantes 50% continham de 2 a 4 patologias. Relação entre o número de patologias anomalias e o tipo de implantação. De acordo com o que inicialmente se poderia intuir, na relação entre o número de patologias anomalias e o tipo de implantação dos edifícios, denotou-se uma tendência clara para que os edifícios isolados tenham maior número de patologias. Relação entre o número de patologias anomalias e orientação da fachada principal. No que diz respeito à relação entre o número de patologias anomalias e a orientação da fachada principal dos prédios, verificou-se que nas fachadas com orientação a sul, sudeste e sudoeste se registaram mais de 4 patologias em 35% dos casos e nas orientadas a este em 46% dos casos. Estes valores são significativos quando comparados com os obtidos nas fachadas principais com orientação a norte, nordeste, noroeste e oeste. Relação entre custos totais de reabilitação e custos totais de manutenção. Na relação analisada entre os custos totais de manutenção e os custos totais de reabilitação, verificou-se que nos condomínios onde os custos de ações de manutenção foram mais elevados, os custos de obras de reabilitação foram mais reduzidos. Relação entre custos totais de reparação das patologias anomalias e o orçamento anual dos respectivos condomínios. Para a verificação da relação entre custos de reparação das patologias anomalias e o orçamento anual dos condomínios, efetuou-se um diagrama de dispersão para averiguar como se comportam os valores da variável dependente, custos de reparação das patologias observadas, em função da variação da variável independente, orçamento anual do condomínio. Efetuou-se uma regressão linear simples na tentativa de estabelecer uma equação matemática linear que descrevesse o relacionamento entre as duas variáveis. No entanto, ao verificar-se o coeficiente de determinação, sendo este aproximadamente igual a 0, deduziu-se que o modelo não é adequado aos dados, pelo que não se conseguiram definir quaisquer tipos de ilações. Custos totais de reparação das patologias anomalias nos elementos constituintes dos edifícios. A verificação dos custos totais de reparação das patologias anomalias em cada um dos elementos constituintes dos edifícios foi baseada nos orçamentos existentes na administração de condomínios. Realizado um tratamento estatístico dos valores, pôde-se concluir que dos custos totais de reparação de todas as patologias anomalias identificadas, mais de metade, 59%, dizem respeito ao elemento paredes exteriores. Do conjunto de todas as patologias resultantes das diversas reclamações nos condomínios pertencentes ao objeto de estudo, identificaram-se as que eventualmente poderiam ter sido evitadas numa fase de concepção, efetuando um conjunto de questões de apoio para projetistas. Exemplo: se verificaram manchas com fungos e bolós nos cantos e arestas dos tetos,
Estão previstas medidas de correção da ponte térmica? Medidas de apoio: isolamento térmico, reforço da ventilação e aquecimento. Analisou-se a relação entre os orçamentos anuais dos condomínios e o número de frações, o número de pisos e as áreas das fachadas, para que, em função das conclusões obtidas, futuramente se possa desenvolver uma ferramenta que auxilie na percepção dos valores envolvidos em cada condomínio e, consequentemente, auxilie na projeção de valores para a manutenção dos mesmos. Para essa verificação, realizaram-se diagramas de dispersão e respectivas linhas de tendência lineares. Pelos valores obtidos do coeficiente de determinação, pode inferir-se que grande parte da variação do orçamento anual é explicada linearmente por número de frações, número de pisos e área das fachadas.